Na cidade de Nishapur, Irã, uma forte nevasca transformou ruas tranquilas em uma verdadeira zona de caos em apenas algumas horas. A cidade está localizada a uma altitude de 1.250 metros acima do nível do mar, e tais condições climáticas não são incomuns aqui. Mas desta vez, tudo foi realmente extremo. Dezenas de carros não conseguiram lidar com o gelo e os montes de neve e foram parar na vala. Os motoristas simplesmente não perceberam a crosta de gelo sob a neve. A situação era tão perigosa que os socorristas e os serviços de emergência trabalharam no limite de suas capacidades. Mas sabe de uma coisa? Em condições tão extremas sempre há espaço para o heroísmo. Trabalhadores de emergência, moradores locais e até mesmo transeuntes aleatórios se uniram para ajudar uns aos outros. Eles puxaram carros das valas, prestaram primeiros socorros às vítimas e se apoiaram em tempos difíceis. Esta história é um lembrete vívido de que desastres naturais podem nos pegar de surpresa a qualquer momento. Mas juntos podemos superar qualquer dificuldade. Os iranianos mostraram ao mundo que sempre podem contar uns com os outros em tempos difíceis. Um incêndio em uma estepe começou à noite na área da aldeia de Kuleshovka, Rússia, localizada perto de Rostov-on-Don, que rapidamente se espalhou e se aproximou de edifícios residenciais. Testemunhas relatam um brilho assustador visível por quilômetros e uma fumaça espessa que pintou o céu noturno em tons de vermelho brilhante. Os moradores locais estão ansiosamente observando a situação, temendo por suas casas e propriedades. De acordo com o Ministério de Situações de Emergência da região de Rostov, equipes de bombeiros estão trabalhando no local, fazendo todos os esforços para localizar e extinguir o incêndio. Segundo dados oficiais, 2 incêndios foram registrados com uma área de 150 e 200 metros quadrados. Os socorristas asseguram que não há ameaça para as áreas povoadas, mas a situação permanece tensa. Kuleshovka é uma vila no distrito de Azovsky, na região de Rostov, o centro administrativo do assentamento rural de Kuleshovsky. A vila está localizada ao longo da rodovia Azov-Rostov e possui conexões rodoviárias e ferroviárias com os centros distritais e regionais. Infelizmente, este não é o primeiro incêndio nesta área. Anteriormente, em janeiro de 2025, um incêndio ocorreu em uma casa particular na vila de Kuleshovka, como resultado do qual um homem sofreu queimaduras no rosto e nas mãos. Um dos vulcões mais perigosos e ao mesmo tempo fascinantes do planeta, o Kilauea, despertou, novamente no Havaí. Sim, o mesmo que não se acalmou por décadas e nos lembrou de sua presença novamente. E se você acha que já viu de tudo, espere. De acordo com o Serviço Geológico do ZEUA, o USGS, a vida explodiu novamente na cratera Halamaumau. Fontes de lava quente atingem uma altura de até 100 metros, iluminando o céu acima da grande ilha. Esta é a 15ª erupção desde o final do ano passado, e cada uma está se tornando cada vez mais espetacular. Mas o mais interessante é que a lava ainda não ultrapassou a caldeira, e de acordo com as autoridades locais, não há ameaça para os assentamentos próximos. Turistas e moradores estão assistindo a este show de fogo a uma distância segura, e o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí tornou-se novamente um centro de atração. As pessoas estão compartilhando fotos incríveis nas redes sociais, correntes de fogo, fumaça e este rugido místico. Tudo parece cenas de um filme de desastre. Só que está acontecendo agora mesmo. Kilauea não é apenas um vulcão. É uma criatura viva. Ele respira, ferve, explode, e sua atividade não é apenas um espetáculo, mas também um mistério científico. Os cientistas estão monitorando de perto as mudanças na estrutura do reservatório de magma e alertam que tudo pode mudar a qualquer momento. Curiosidade: Kilauea entrou em erupção quase continuamente de 1983 a 2018, e seu poder uma vez devastou áreas inteiras da Terra. Portanto, é muito cedo para relaxar. E agora o estado do Texas, a área de Dallas, EUA. A cidade e seus subúrbios foram atingidos por uma poderosa tempestade que literalmente paralisou a vida de milhões de pessoas. O céu sobre Dallas escureceu logo pela manhã. A tempestade que se aproximava trouxe relâmpagos, rajadas de vento, chuva torrencial, granizo e até mesmo quedas de energia locais. Mais de 1.300 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Dallas. Cerca de 5.000 pessoas ficaram bloqueadas nos terminais, esperando que o furacão diminuísse. As pessoas passaram a noite no chão,
sem informações claras e com comodidades mínimas. As estradas da cidade ficaram literalmente inundadas. O tráfego foi paralisado. Muitos carros ficaram parados na água. Os serviços de resgate trabalharam a noite toda sem parar. Um dos moradores locais compartilhou: "Saí por literalmente 1 minuto e quase fui levado pelo vento. Relâmpagos atingiam a cada 10 segundos. Parecia que o fim do mundo estava chegando." Meteorologistas chamaram a tempestade de parte de um poderoso sistema climático que estava se formando há vários dias. Algumas áreas do condado enfrentaram alertas de tornado, e as pessoas foram aconselhadas a não deixar os abrigos. Saltos de temperatura, pressão anormal, umidade e outros fatores climáticos indicam que tais eventos climáticos podem se tornar mais frequentes. Mudança climática global? Provavelmente. Mas agora o principal é que todos estejam seguros. Austrália, Queensland. Em apenas semanas, a tempestade atingiu o norte do país. 48 horas. Até 1.000 milímetros de chuva caíram em algumas áreas. Isso é quase a norma de um mês para a região. Rios e riachos não conseguiram lidar com tal quantidade de água, e a cidade de Ingham foi completamente inundada. Estradas se tornaram rios e casas, ilhas no meio da tempestade. A água em alguns lugares subiu até 3 metros, inundando não apenas casas, mas também estradas, pontes e edifícios públicos. Como resultado da inundação maciça, cerca de 5.000 pessoas foram evacuadas, e os serviços de resgate locais trabalharam sem parar para tentar evacuar as pessoas de barco e helicóptero. Crocodilos no centro da cidade? Isso não é brincadeira. Devido à elevação das águas na área de Ingham, os moradores ficaram literalmente cercados. Não apenas pela água, mas também por animais selvagens que foram forçados a buscar refúgio nas cidades, incluindo crocodilos nadando nas ruas inundadas. Infelizmente, a inundação levou a uma tragédia. Uma pessoa morreu como resultado do capotamento de um barco de resgate durante uma evacuação em Ingham. As autoridades já declararam que estão prontas para continuar as operações de resgate, apesar das condições difíceis. As terras agrícolas também estão em risco, pois as inundações destruíram as colheitas, e isso pode afetar a economia da região nos próximos meses. Os serviços de resgate estão trabalhando a plena capacidade, e as autoridades de Queensland terão que lidar com uma situação de emergência. Prevê-se que mais chuvas ocorram nos próximos dias, o que significa que a situação pode piorar. Esta inundação é mais um exemplo de como as condições climáticas se tornaram mais extremas nos últimos anos, e todos devemos pensar em como podemos responder a esses desafios. Chuvas fortes nas horas da manhã causaram inundações massivas nas ruas de Kampala, a capital de Uganda. Isso não é apenas chuva. Isto é um verdadeiro desastre que literalmente engolfou toda a capital. O rio Nilo e outros corpos d'água não conseguiram suportar a pressão da água, e os riachos inundaram as principais estradas da cidade. A cidade de Kampala ficou literalmente submersa em água. Em alguns lugares, bairros inteiros foram inundados, especialmente na área de Jinja. Os moradores locais e motoristas enfrentaram sérios engarrafamentos e dificuldades de locomoção, pois as estradas se tornaram como rios. As estradas da cidade estavam quase completamente inundadas, especialmente em áreas como Katugoki na Wataki, onde ciclistas e pedestres lutavam contra o fluxo de água. Em alguns lugares, a água subiu ao nível dos carros, criando verdadeiros riachos que simplesmente não permitiam o movimento pelas ruas. As pessoas foram forçadas a buscar abrigo, e muitos tentaram atravessar poças profundas por conta própria, arriscando escorregar e entrar em situações perigosas. Os motoristas ficaram presos, e os serviços de emergência se mobilizaram para iniciar evacuações e prestar ajuda às vítimas. A inundação em Kampala não é apenas um fenômeno meteorológico, é um aviso para todos nós. Assim como outros desastres naturais, esses eventos mostram quão imprevisível o clima pode ser e quão importante é estar preparado. A Carolina do Sul, no Zewimaj, experimentou um dos maiores desastres naturais, incêndios florestais severos. Quase 175 incêndios foram registrados no estado, cobrindo uma área de mais de 1.000 acres, 1.700 hectares de florestas e parques. As causas da chamada temporada de incêndios estão associadas a altas temperaturas e clima ventoso, que rapidamente espalham o fogo por grandes áreas. Um dos maiores incêndios é o incêndio florestal de Gaylord, onde o fogo se espalhou por uma área equivalente a quase 100 campos de futebol.
Em poucos dias, o fogo destruiu tudo em seu caminho, ameaçando não apenas a natureza, mas também vidas humanas. Os moradores das áreas próximas foram forçados a evacuar. Em resposta ao desastre natural, o governador do estado, Henry McMaster, declarou estado de emergência, o que permitiu a mobilização de recursos adicionais para combater o incêndio. Os serviços de incêndio estão trabalhando em modo intensificado. Eles foram acompanhados por voluntários, bem como por unidades aéreas especiais que lançam água e produtos químicos extintores de incêndio do ar. Evacuações foram realizadas nas áreas mais perigosas, incluindo os condados de Greenville e Akeley, onde o incêndio já começou a ameaçar casas e infraestrutura. Mais de 2.000 moradores foram evacuados para zonas seguras. No momento, os bombeiros estão alertando sobre possíveis novos incêndios se a segurança completa das florestas e assentamentos não for garantida. Até hoje, a situação na Carolina do Sul permanece tensa. Uma incrível maravilha natural iluminou o céu sobre a Lapônia finlandesa na noite passada. As luzes do norte, um fenômeno que sempre surpreende e cativa, mais uma vez atraíram a atenção dos espectadores. Para os residentes e turistas da Finlândia, as luzes do norte são certamente um dos espetáculos mais incríveis da natureza, e este ano, as luzes estavam especialmente brilhantes. O que acontece? Quando partículas carregadas do vento solar interagem com a atmosfera da Terra, elas criam flashes de luz brilhantes, avermelhados ou verdes no céu noturno. E na noite passada, os cientistas previram que a aurora era tão poderosa que poderia ser vista até mesmo nas partes central e sul do país, o que acontece extremamente raramente. Esses momentos são tão únicos que os residentes finlandeses e viajantes se reúnem em locais especialmente preparados para assistir, incluindo a Lapônia, onde a aurora é considerada especialmente bonita. As observações mostram que o período de máxima atividade da aurora este ano ocorre em março e abril, o que significa que temos a chance de ver esse fenômeno várias vezes mais nas próximas semanas. Não perca essa chance se você estiver planejando viajar para as regiões do norte. Com notícias mais trágicas, seguimos para o Chile, onde terríveis incêndios florestais estão ocorrendo desde domingo. Os incêndios afetaram as regiões de Biobío, Ñuble, Araucanía e Los Rios, causando enormes danos aos ecossistemas e aos moradores locais. De acordo com as autoridades locais, milhares de hectares de florestas e terras agrícolas foram queimados, e inúmeras casas de fazenda estão sob ameaça. Altas temperaturas e ventos fortes fizeram com que o fogo se espalhasse rapidamente por uma vasta área, incluindo áreas florestais de difícil acesso. Em alguns lugares, as chamas atingiram proporções significativas, ameaçando grandes cidades e vilarejos. As evacuações estão em andamento há vários dias, e os serviços de bombeiros estão trabalhando sem parar para extinguir as chamas. As autoridades locais declararam estado de emergência e solicitaram assistência internacional, pois o número de incêndios excede a capacidade das equipes locais. Os incêndios florestais estão se tornando mais frequentes ao redor do mundo, especialmente em países com climas secos e quentes, como Austrália e Chile. A mudança climática também está contribuindo, intensificando esses desastres naturais. Vamos passar para os eventos astronômicos. À noite, sobre as regiões de Sverdlovsk e Chelyabinsk, na Rússia, um meteoro brilhante foi registrado, tornando-se um verdadeiro espetáculo para os moradores locais e astrônomos. Foi um dos meteoros brilhantes que cruzou o céu dos Urais, deixando para trás uma faixa luminosa. O meteoro brilhou intensamente no céu noturno e era visível a muitos quilômetros do epicentro. Ele pôde ser observado não apenas em grandes cidades como Yekaterinburg, mas também em pequenas cidades, o que o tornou acessível a uma ampla gama de pessoas. Cientistas relatam que tais fenômenos não acontecem com muita frequência, e o próprio meteoro era provavelmente parte de uma corrente de meteoros deixada por um cometa antigo. Para os astrônomos, este é um evento importante, pois os meteoros fornecem dados únicos sobre a composição do espaço. E para as pessoas comuns, é um momento de surpresa e admiração. Apresse-se para ver tais maravilhas antes que desapareçam. Um evento chocante ocorreu na Noruega, onde um deslizamento de terra levou uma enorme área de terra, incluindo residências e infraestrutura, para o oceano.
Este desastre natural afetou não apenas os próprios noruegueses, mas também pessoas que monitoram desastres geológicos ao redor do mundo. O deslizamento de terra cortou uma grande parte da zona costeira da Noruega. Terrenos onde anteriormente estavam localizadas casas e complexos residenciais foram inundados. As autoridades locais relatam que mais de 10 casas foram levadas para o oceano. Felizmente, graças a medidas rápidas de evacuação, o número de vítimas foi minimizado. Deslizamentos de terra em tais regiões podem ocorrer devido a chuvas intensas, alta umidade e movimentos da terra. Agora para mais notícias tecnológicas. Um carro elétrico da Tesla pegou fogo em Moscou. Este incidente chamou a atenção não apenas para a própria marca do carro, mas também para o problema de incêndios em carros elétricos em geral. Um carro elétrico da Tesla estacionado na rua pegou fogo de repente. As chamas rapidamente engolfaram todo o carro e os serviços de bombeiros chegaram rapidamente ao local. O fogo foi rapidamente extinto, mas o incidente levantou questões sobre a segurança dos veículos elétricos. Embora tais incidentes sejam raros, o incêndio mais uma vez levanta questões sobre a segurança das baterias de íon de lítio usadas nesses veículos. Também sinaliza que à medida que veículos elétricos se tornam mais populares, precisamos prestar atenção à manutenção adequada e ao uso de novas tecnologias. Eliminar tais riscos será fundamental para o desenvolvimento seguro da indústria. Um cano principal de água estourou na província de Hubei, na China, inundando as ruas da cidade. A água jorrou do subsolo, criando caos para os moradores locais e interrompendo seu ritmo normal de vida. Um cano de água subterrâneo estourado causou uma inundação severa, o que dificultou o tráfego e danificou a infraestrutura. Os moradores relataram que a água nas ruas atingiu uma profundidade de até 1 metro, causando situações de emergência em áreas residenciais. Os serviços de resgate responderam rapidamente ao incidente e começaram a eliminar as consequências do acidente. Tais incidentes nos lembram da necessidade de atualizar regularmente os sistemas de tubulação antigos e da importância de sua manutenção. A inundação causou um desastre em Ávila, na Espanha, onde chuvas intensas elevaram o rio Adaja a níveis recordes, causando inundações. Devido às chuvas prolongadas e ao aumento dos níveis de água no rio, o sistema de drenagem em Ávila não conseguiu lidar com a pressão. Como resultado da inundação, a água entrou em áreas residenciais, destruindo parcialmente casas, e milhares de pessoas foram evacuadas. As autoridades locais declararam estado de emergência, e os serviços de emergência começaram a trabalhar em modo intensificado. Isso destaca mais uma vez a importância de uma gestão adequada da água e da infraestrutura em um clima em mudança. Finalmente, evento fascinante no mundo da ciência e do turismo. A expedição de voar e velejar ofereceu aos turistas uma oportunidade única de ver a Antártica da altura do mastro de um navio. Viajantes e cientistas puderam ver majestosos glaciares e animais selvagens de uma perspectiva completamente nova enquanto estavam no mastro de um navio cruzando a passagem de Drake. Esta incrível jornada oferece a chance não apenas de apreciar a beleza da natureza, mas também de se tornar parte de uma expedição de pesquisa única. Tours únicos para lugares exóticos como a Antártica estão se tornando cada vez mais populares entre as pessoas que buscam explorar cantos inexplorados da Terra.